Assunto, vamos repercutir com a colunista Isadora Teixeira, da Grande Angular, que já está aqui comigo. Vamos abrir aqui. Isa, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Já agradeço a sua participação aqui conosco. Vamos falar de futuro? Futuro do BRB. Nesse momento, Câmara Legislativa aprova esse acordo que foi homologado também entre Supremo, Banco Central, o governo do Distrito Federal, a governadora também trabalhando muito para manter o BRB salutar. Quais os próximos passos agora? Tem investigação, que foi tratada ontem pelo presidente na CAI do Senado. O que acontece agora com todas essas informações? Neila, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e com a equipe do Contexto Metrópolis. É bom a gente explicar em que momento que a gente está agora do caso do Banco de Brasília, o BRB. Ontem, como você citou, como a gente tem mostrado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em uma votação muito apertada, conseguiu aprovar esse projeto que garante ao governo do Distrito Federal as condições para obter aquele empréstimo que deve salvar o BRB e impedir o banco de quebrar depois dos prejuízos bilionários nos negócios com o Banco Master. Eu conversei com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, na manhã desta quarta-feira, e ela me disse que deve sancionar a lei até amanhã, e a expectativa do GDF é de obter esse empréstimo já nos próximos dias, em no máximo uma semana. A partir da obtenção desse crédito junto ao Fundo Garantidor de Crédito, e a gente já explicou aqui aquelas condições para que o GDF consiga obter esse dinheiro, o governo deve receber os recursos, como acionista majoritário do BRB, fará esse aporte para que o banco consiga obter essa capitalização e futuramente consiga aí sim divulgar aquele balanço, tão comentado balanço do ano de 2025, com números menos catastróficos, né? Então, nos próximos dias a gente deve ter aí a sanção desse projeto de lei. Lembrando aqui, Neila, que a gente tinha noticiado na coluna que esse projeto de lei, ratificando os termos do acordo já homologado pelo ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, foi uma exigência dos grandes bancos, os bancões, que vão dar a fiança para esse empréstimo do GDF. Então, eles que solicitaram que o governo conseguisse colocar isso explicitamente na legislação local. Então, por isso que o GDF teve que mandar um projeto de lei para a Câmara Legislativa, que foi aprovado ontem com 11 votos favoráveis e 9 contrários. Então, a gente deve ter aí, na semana que vem, ou poucos dias após a próxima semana, já a efetivação desse empréstimo. A partir disso, existe um cronograma, um pensamento da governadora Celina Leão de em quanto tempo o banco vai se tornar salutar? A equipe está avisando aqui que a gente tem uma sonora sobre o assunto. Acho que a gente pode colocar no ar. Me contem, produção. Eu estou querendo entender, presidente, e aqui peço resposta para o relator. Primeiro que no parecer dele, ele fala sobre risco sistêmico do BRB. Então, eu quero entender o que ele quer dizer com situação grave. E eu quero entender também se esse parecer preliminar que está sendo colocado, ele não faz mensuração do que é o prejuízo. Até agora a gente não tem o prejuízo desse parecer. Como que é um parecer preliminar pela admissibilidade se nós não temos o tamanho do prejuízo? Então eu quero entender qual é a responsabilidade dessa comissão da COF que está dando para a sociedade uma resposta de admissibilidade preliminar de uma coisa que a gente não sabe o tamanho do prejuízo. Não, e deputada, o que significa a gente não está dando... Eu só quero concluir, terminar de falar, deputado, com todo respeito ao senhor e a consideração pessoal que eu tenho para o senhor, mas aqui nós estamos tratando de uma coisa muito séria, de bilhões de reais. E aqui me cabe, como deputada parlamentar, fazer o questionamento e eu conseguir falar até o final. Então, eu quero dizer para o senhor que nós estamos aqui votando uma admissibilidade prévia de uma situação que a gente nem sabe o que está acontecendo. E é essa a resposta que a gente está dando para a sociedade. Brasília toda está nos vendo aqui. E eu confio na presidência da relatoria. O senhor sempre foi um deputado aqui muito presente nessa comissão. E, nesse momento, nós estamos fazendo vista grossa
para uma situação real. Qual é o tamanho do prejuízo do BRB? O que significa no parecer do senhor escrito risco sistêmico do BRB? Estão colocando no parecer. Estão colocando a admissibilidade do pré-projeto, deputado. Não, E aqui deputada. eu não estou aceitando isso. E a Deputada, outra coisa que eu gostaria de falar... Você me desculpa, mas, deputada, eu vou ser bem sincero. Vossa Excelência não está correta no que está ponderando. Vossa Excelência não aparece nessa comissão. É raro a gente ter a presença de Vossa Excelência aqui. Raro. Conto nos dedos as vezes que a Vossa Excelência teve Então, presença a na senhora reunião. pode contar e colocar... Deputada, eu gostaria que a senhora me cortasse como eu não cortei a senhora também. Assim como também, a gente, quando fez a apresentação da peça da LDO, a senhora não estava aqui no dia. Outros deputados estavam. Para poderem fazer esses questionamentos que nós estamos fazendo. Nós ficamos quase 3 horas ouvindo esses questionamentos, fazendo esses questionamentos, colocando isso no parecer, levantando essas informações, e Vossa Excelência não estava aqui. Se Vossa Excelência chega atrasada, no meio do parecer, enquanto todos os deputados estão aqui lhe aguardando. Não estou me aguardando, porque Então, eu não tenho quórum. Não, tem quórum, mas a senhora vai votar, a senhora tem sua representatividade, a senhora tem todo o direito de fala, nós sempre respeitamos isso. Agora, eu não admito que você tente imputar algo que não é real nem verdadeiro a esta presidência. Bom, tá aí a discussão entre os deputados Paula Belmonte e Eduardo Pedrosa. Agora, explica pra gente o que aconteceu nessa sessão de ontem na Câmara Legislativa. Então, Neila, ontem a gente teve uma série de eventos envolvendo o BRB. Vou contextualizar aqui na linha do tempo o que aconteceu. Durante a manhã, a gente teve a presença do presidente do BRB, o Nelson Antônio de Souza, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como a gente falou sobre esse assunto aqui mais cedo, né? Onde o presidente foi questionado ali pelos senadores sobre a situação do BRB, as consequências das fraudes que foram cometidas na instituição. Aí ele citou que o banco vai entrar com uma ação de responsabilização contra os ex-administradores, defendeu o papel social do banco, falou sobre o empréstimo. Tudo isso a gente noticiou, a gente deu os vários cortes, né, da cobertura completa no Metrópolis. No período da tarde, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, aqui em Brasília, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa se reuniu e discutiu o parecer prévio sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do GDF do ano de 2027. Durante essa comissão, a deputada distrital Paula Belmonte, que é do PSDB e pré-candidata a governadora, ela começou a questionar a comissão sobre a aprovação desse parecer prévio, citou, segundo ela, um trecho desse documento que fala sobre risco sistêmico do BRB e questionou a aprovação, falou que a comissão estava, na verdade, dando o aval para uma situação que não tem clareza sobre as finanças do governo do Distrito Federal e houve um bate-boca, como a gente viu ali, com o presidente da comissão, que é o deputado distrital Eduardo Pedrosa, do União Brasil. O que o Eduardo Pedrosa disse para a deputada em resposta a esses questionamentos, primeiro era que ela quase não aparecia ali naquele colegiado e que, na verdade, os apontamentos dela não estavam corretos porque trata-se de um rito normal, regular daquela comissão e que não era ainda a aprovação da LDO, mas apenas a admissibilidade com questionamentos. Parece que são 37 perguntas que foram enviadas para a Secretaria de Economia e que, segundo o Eduardo Pedrosa, se a pasta não respondesse, o colegiado iria convocar o secretário para dar esses esclarecimentos sobre as contas do GDF à Câmara Legislativa. E aí, esse foi o motivo do bate-boca ali na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa, que discutia as contas do governo do Distrito Federal, que é bom a gente pontuar aqui, por conta desse rombo bilionário no Banco de Brasília, o GDF também passa aí por uma dificuldade financeira, né, motivada também por outras questões, como o secretário de Economia, o Valdivino de Oliveira, já falou anteriormente. O GDF, segundo ele, gastou muito mais do que arrecadou, então registrou um déficit de quase 2 bilhões já, e por isso, inclusive, que a governadora Celina Leão assinou um decreto prevendo aí o corte de até 25% dos contratos e fazendo contingenciamento em uma série de pastas aqui do executivo local. Então,
os dois assuntos estão totalmente correlacionados, né? A situação do BRB, que tem o GDF como acionista majoritário, e as próprias finanças do governo do Distrito Federal, que são questionadas. É bom a gente lembrar que todo esse acordo que foi costurado com o Banco Central, que foi homologado pelo Supremo, que teve aí a participação dos bancos também, que vão dar essas fianças, isso tudo foi discutido exatamente porque, diante da situação das contas do Distrito Federal, que hoje não consegue pegar um empréstimo daquele valor de 6 bilhões e 600 milhões de reais, porque está com a capacidade de pagamento, a CAPAG, em nível C. E para obter um empréstimo daquele com o aval da União, teria que estar no nível A. Então, por isso que foi necessário fazer toda essa negociação envolvendo diversos entes aí da unidade da federação, do Brasil, e também a instituições privadas, né, como é o caso dos bancos, que vão dar fianças. Então, os dois assuntos estão intimamente ligados. As próprias contas do GDF, inclusive o BRB. A gente até noticiou recentemente que o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal decidiu adiar o julgamento das contas do último ano da gestão do ex-governador Ibanez Rocha, ou seja, de 2025. Lembrando aqui que foi exatamente o ano em que o BRB pagou mais de 12 bilhões em carteiras de crédito que depois se provaram falsas ao Banco Master. Essas contas do governador, né, que podem ser impactadas por conta desse rombo do BRB, elas foram suspensas. O Tribunal de Contas decidiu aguardar a divulgação do balanço do BRB para só depois começar a contar o prazo de 60 dias para fazer análise dessas contas. E quem está nos assistindo e está pensando que essa é uma pauta local do Distrito Federal está muito enganado. O Banco Master, todo esse escândalo do Banco Master e Daniel Vorcaro só foi descoberto por conta dessa compra ou possível compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Agora a gente tem essa investigação por parte do BRB e do presidente do BRB, que ele acabou falando ontem, para saber quem são de fato os culpados. Isso vai falar muita coisa. E a gente tem também a possibilidade de uma delação premiada do antigo presidente do BRB, do Paulo Henrique Costa. E a partir daí a gente vai entender até onde vai a capacidade de negociação e quem mais está envolvido nesses escândalos do Master com Daniel Vorcaro. Outros políticos podem estar envolvidos nisso, políticos que você que está em casa pode ser que esteja querendo votar para as eleições deste ano, de 2026. Então, o caso Master aqui de Brasília é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, tem muita água para rolar ainda, Isadora. Exatamente, e acho que é importante a gente citar também, ontem, esse projeto de lei, além de ratificar o acordo que foi homologado pelo ministro Luiz Fux do Supremo, foram colocadas algumas emendas nessa proposta, como a que prevê, por exemplo, que o BRB vai ter que devolver todo esse dinheiro ao governo do Distrito Federal. Porque, lembrando, quem vai pegar esse empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais é o governo do Distrito Federal, como acionista majoritário, vai fazer o aporte no BRB. Então, uma das emendas aprovadas ontem pelos deputados distritais prevê exatamente que o BRB faça essa devolução desse recurso no futuro. Além disso, determina que o GDF não pode deixar a posição de acionista majoritário do banco. Hoje, o GDF tem 53,7% das ações do BRB. Segundo uma das emendas que foram aprovadas ontem pela Câmara Legislativa, o DF não pode ficar com menos de 52% das ações do BRB. Muito bem, seguimos acompanhando porque tem muita coisa nessa história de Banco Master e BRB.